No mundo do trabalho, o contrato de trabalho é uma ferramenta fundamental para estabelecer as condições e os termos sob os quais um empregado prestará seus serviços a um empregador. A elaboração de um contrato de trabalho é um processo importante, pois permite que as partes envolvidas estabeleçam claramente as obrigações, responsabilidades e direitos de cada uma. Por isso, nesta nova aula do curso de assistente administrativo da Eduteam Academy, você aprenderá tudo sobre o contrato de trabalho, seu conceito, partes essenciais, elementos de controle e validade e os diferentes tipos de contratos de trabalho existentes. Vamos começar! O que é um contrato de trabalho? Um contrato de trabalho é um documento legal utilizado para formalizar a relação entre um empregador e um trabalhador. Esse acordo estabelece os termos e condições sob os quais o trabalhador prestará seus serviços ao empregador. O contrato de trabalho é uma ferramenta muito importante, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, pois define as responsabilidades de ambas as partes e ajuda a prevenir mal-entendidos ou conflitos no futuro. Acompanhe-me e vamos conhecer a sua estrutura. Agora, vamos falar sobre as partes de um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho típico inclui as seguintes partes: identificação das partes, data de início do contrato, duração do contrato, cargo ou funções do trabalhador, local de trabalho, salário do trabalhador, forma e data de pagamento, jornada de trabalho, obrigações do trabalhador, proibições específicas ao trabalhador. Essas são partes comuns de um contrato de trabalho, mas os detalhes específicos podem variar de acordo com as leis trabalhistas locais e os acordos individuais entre as partes. O registro e o controle adequados de um contrato de trabalho exigem a presença de certos elementos essenciais para garantir sua validade e clareza. Em primeiro lugar, o documento deve estar devidamente assinado e datado por ambas as partes, ou seja, o empregador e o trabalhador. Isso confirma o mútuo acordo em relação aos termos e condições do contrato. Além disso, é fundamental que o contrato seja arquivado e guardado de forma segura e acessível, para referência futura em caso de necessidade. Por outro lado, o cumprimento das leis trabalhistas do país é de extrema importância para garantir uma relação de trabalho justa e legal entre as partes envolvidas. Cada país estabelece regulamentações específicas destinadas a salvaguardar os direitos dos empregados e a definir diretrizes claras para eles. Essas leis abordam diversos aspectos, como o salário mínimo, a jornada de trabalho, as condições de trabalho seguras e justas, bem como o direito a férias remuneradas, entre outros. O cumprimento dessas leis não apenas garante a proteção dos direitos dos trabalhadores, mas também contribui para promover um ambiente de trabalho justo e transparente para ambas as partes. Existem vários tipos de contratos, cada um elaborado para atender a diferentes situações e relações de trabalho. Entre os 4 contratos mais utilizados, encontramos contrato por prazo determinado, contrato indeterminado, contrato por obra, tarefa ou serviço, contrato de aprendizagem ou de formação. Esses são apenas alguns dos tipos de contratos que podem existir no âmbito trabalhista. Cada contrato possui suas próprias características e regulamentações legais específicas que devem ser cumpridas. Vamos ver em detalhes o que cada um compreende. O contrato por prazo determinado é uma modalidade específica de relação de trabalho que se caracteriza por ter uma duração pré-definida, ou seja, são estabelecidas uma data de início e uma data de término claramente definidas. Deve ser celebrado sempre por escrito e sua duração não pode ser superior a 3 anos, mas pode ser renovado indefinidamente quando sua vigência for superior a 1 ano. Contrato indeterminado. Esse tipo de contrato permanecerá em vigor enquanto existirem as causas que lhe deram origem e se caracteriza pela possibilidade de ser acordado de forma verbal ou escrita. Diferentemente de outros contratos, não inclui uma data específica para o término das obrigações trabalhistas. É importante ressaltar que, se for celebrado verbalmente, ele é interpretado como um contrato por prazo indeterminado, já que a legislação exige que os contratos por prazo determinado sejam formalizados por escrito. Da mesma forma, se em algum contrato não for especificada uma duração, presume-se que foi estabelecido por prazo indeterminado. Contrato por obra, tarefa ou serviço.
Esse tipo de contrato está condicionado à realização de uma obra ou tarefa específica, sendo determinado pelo tempo necessário para executar tal atividade. Nesse contexto, a duração não é definida pelas partes envolvidas, mas está diretamente vinculada à conclusão da tarefa atribuída. Esses contratos de trabalho são adequados para a contratação de funcionários destinados a cobrir substituições por afastamentos ou licenças, assim como para aqueles necessários em projetos com prazos definidos. Também são úteis para oferecer apoio em atividades ocasionais de alta demanda e caráter temporário. Além disso, são utilizados para períodos específicos relacionados à fabricação, construção ou execução de uma obra determinada. Contrato de aprendizagem ou de formação. Tem como objetivo principal oferecer formação prática e teórica a uma pessoa chamada aprendiz, enquanto desempenha funções dentro de uma empresa. É projetado para facilitar a aquisição de habilidades e conhecimentos específicos relacionados a uma ocupação ou profissão. Beneficia tanto o aprendiz, que adquire experiência e formação, quanto a empresa, que contribui para o desenvolvimento de profissionais qualificados de acordo com suas necessidades. Além disso, em muitos locais, as empresas podem receber benefícios fiscais ou outros incentivos por participar de programas de formação de aprendizes. Agora, ouça atentamente o seguinte caso. Uma empresa está interessada em contratar um estudante universitário para que ele adquira experiência prática em sua área de estudo. A empresa e o estudante concordam em formalizar um acordo que permita ao estudante aprender e adquirir habilidades específicas em um ambiente de trabalho real. Que tipo de contrato a empresa deve firmar com o estudante? A. Contrato de compra e venda. B. Contrato de locação. C. Contrato de consultoria. D. Contrato de aprendizagem ou formação. Convido você a analisar por alguns segundos a opção que considera mais apropriada. Se você escolheu a opção D, está correto. Contrato de aprendizagem ou formação. Esse tipo de contrato é específico para a situação em que um estudante ou aprendiz se junta a uma empresa para adquirir conhecimentos e habilidades em um ambiente de trabalho real. Por meio desse contrato, o estudante tem a oportunidade de aplicar na prática o que aprendeu em sua formação acadêmica, enquanto a empresa se beneficia do apoio do estudante e da possibilidade de formar futuros profissionais em sua área. A gestão adequada e o cumprimento de um contrato de trabalho não são apenas fundamentais para estabelecer uma relação transparente e justa entre empregador e empregado, mas também essenciais para garantir o cumprimento das leis trabalhistas vigentes no país. Ao proteger os direitos de ambas as partes e estabelecer condições de trabalho justas, o contrato de trabalho devidamente registrado e controlado serve como uma base sólida para promover um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Antes de terminar, tenho uma pergunta para você. Quais são os requisitos de validade de um contrato de trabalho no seu país? Compartilhe sua resposta na seção de comentários deste vídeo. Sua contribuição é fundamental para enriquecer nosso conhecimento coletivo e compreender as diferentes perspectivas e experiências sobre esse tema essencial. Compartilhar suas ideias e experiências é valioso para o aprendizado de toda a comunidade. Nos vemos no próximo vídeo do curso de assistente administrativo para aprender como elaborar um contrato de trabalho aqui na EduTeam Academy.